E se tem uma coisa que eu não abro mão é do meu checklist de venda de opções. Alguns passos simples que eu implemento, mas que evitam que eu corra grandes riscos no mercado de opções. E então, quando eu faço uma venda de opções, eu entro com mais convicção. Vão ser 7 passos na prática te ensinando como fazer melhores vendas de opções para você melhorar a sua performance e diminuir o seu risco no mercado de opções. Me segue até o final desse vídeo, vambora. Antes da gente seguir, é importante você saber que opções são derivativos e não existe garantia de resultado. A maioria das pessoas acaba perdendo dinheiro no mercado de opções não é pela falta da técnica, não é por você não saber implementar uma estratégia, fazer ela na prática. Muitas pessoas perdem por falta de processo, falta de uma estrutura clara. Quais os passos você tem que seguir na hora de fazer uma venda de opções. É a mesma coisa que um piloto de avião. Imagina ele entrar numa cabine e não saber o que fazer ali, não ter um checklist, não ter clareza antes de decolar. No mercado de opções é a mesma coisa. Você precisa dessa clareza, do passo a passo do que seguir para você justamente aumentar a sua taxa de acerto e ter uma maior sobrevivência aí ao longo do tempo. E antes de seguir adiante, quero saber se você está inscrito aqui no canal. Se você não está, você está perdendo a oportunidade de aprender mais sobre o mercado de opções, sobre swing trade. Clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, beleza? Vamos agora então para esses 7 passos, que é o checklist para a venda de opções. Primeiro passo, analisar o ativo base. Aí a gente entra em 2 vertentes diferentes. O que é o ativo base? O ativo base é a ação cujas opções estão linkadas. Né? Então, se você está querendo vender opções da Petrobras, você tem que dar uma olhada nas ações da Petrobras, que é o ativo base, o ativo objeto. Então, você consegue analisar o ativo através da análise gráfica e análise fundamentalista. Essas 2 análises te dão um norte de se vale a pena você fazer vendas de opções, se vale a pena você extrair prêmio dela, se vale a pena até mantê-la, porque às vezes o fundamento da empresa não é bom e aí talvez não compense você manter. A minha sugestão é que você dê uma olhada sempre no tempo gráfico semanal das ações para a parte do gráfico, saiba se ela está em tendência de alta ou não e também fique ciente dos fundamentos básicos aí dessa ação. Então você já peneirando se de fato essa ação ela tem qualidade para você fazer venda de opções, já é um bom sinal. E para facilitar essa análise do ativo objeto, eu uso o meu robô Trader GPT Raiz, né, que eu desenvolvi para nossa comunidade. Eu boto um gráfico, analise Petrobras, por exemplo, no diário, e ele me dá as informações relevantes, né, suporte e resistência, como é que está a tendência predominante do ativo, né? Então é uma análise robótica, não é uma recomendação nem nada do tipo, né? Lembrando que não é recomendação de compra, de venda. O intuito do meu canal é educacional, você aprender mais sobre as técnicas, utilizar elas corretamente, né? Então, dá um sentimento e algo muito importante, vamos falar daqui a pouquinho, né, que tem a ver com os resultados, ele já dá a data do próximo balanço. Mas, no geral, o que é importante para esse primeiro passo está aqui, né? A tendência predominante de baixa a uma acumulação e espera no suporte. Ou seja, você identificando a tendência do ativo, ou pelo menos você sabendo que ele está lateral ou subindo, pode dar a maior chance de sucesso com a sua venda de opções. Eu gosto de evitar ações que estão em tendência de baixa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o ativo base e também entrar em detalhes de fundamento dele. Segundo passo, você verificar a volatilidade implícita do ativo objeto. Falamos do ativo em si, né, os seus fundamentos, seus gráficos, mas e o prêmio? O quão grande está o prêmio das opções que a gente está querendo vender? Isso você tem que metrificar também. Porque não adianta você correr um risco, e aqui vem um disclaimer, né? Opções é uma troca de risco entre compra e venda, então você tem que a todo momento pensar compensa eu estar vendendo essa opção ou será que é melhor eu estar comprando? Você tem que estar sempre pensando dessa maneira. E a volatilidade implícita ela é algo muito importante para você tomar essa decisão. Por exemplo, eu utilizo o site do opções.net.br para me trazer essas informações de volatilidade implícita, né? Então eu coloco, por exemplo, Petrobras, né, para a gente manter aqui o mesmo ativo e aí você consegue estar vendo aqui no gráfico, né, como é que está o comportamento da volatilidade implícita do ativo objeto, né? É essa curva vermelha que você está vendo. As opções, quanto mais isso aqui sobe, mais estão caras, né? Mas você vai ter prêmios interessantes que pode te dar uma maior probabilidade de você vender as opções, tá bom? Então, tá um pouco acima da média, não tá igual estava em abril, né, que teve a questão do tarifaço do Trump e tudo mais, mas está relativamente alta ali. Importante para você como vendedor de opções, minha opinião é que você evite prêmios pequenos, né, quando a vol está muito baixa, senão você pode ficar com risco que não compensa. Então, olhe sempre a volatilidade implícita, saiba o IV percentil, o IV rank, para você ter prêmios maiores para o risco que você está correndo. Terceiro passo, você escolher o strike e o vencimento correto das suas opções. Eu, particularmente, Felipe Figueira, gosto de strikes próximos da linha do dinheiro, strikes at the money, né, na linha do dinheiro, ou ligeiramente fora do
do dinheiro. Aqui eu estou falando de venda de put e venda de call coberta, tá bom? Então, quando a gente trabalha próximo da linha, a gente fica com um prêmio maior, porque o que a gente, como vendedor de opções, quer é vender valor extrínseco, tá? Não é valor intrínseco. Na minha opinião, você vender muito valor intrínseco é uma opção que está, uma venda de put dentro do dinheiro, acima do preço atual, isso te dá muito valor intrínseco, é quase como se fosse um swing trade, entendeu? Alavancado, né? Então a gente gosta de vender tempo e volatilidade. Eu gosto então desses strikes, igual eu te falei, entre o delta 30 e o delta 50 ali, ligeiramente fora do dinheiro ou na linha do dinheiro. E se você tiver cobertura, estude a possibilidade de você vender opções semanais, né? Que no canal eu ensino também como é que você faz para utilizar os contratos de segunda a sexta que tem de opções. Vencimentos curtos costumam dar um bom prêmio na sua venda de opções, tá bom? Cada dia que passa acaba remunerando mais do que um mês, né? Proporcionalmente. Então você, como vendedor de opções, você precisa ter o tempo a seu favor, tá bom? É isso que é importante e isso que vai fazer remunerar ao longo do tempo. Importante você se atentar ao risco de gama. Quando a gente está falando de opções muito curtas, elas costumam mexer muito. Por isso a importância de trabalhar coberto. Vamos falar daqui a pouquinho sobre gestão de risco. Mas atenção nisso. Quarto passo, e análise de eventos. Como é que você consegue verificar se a ação vai soltar resultado ou não vai? Pode mexer muito, a vol subir demais. Aí a gente volta ali ao trader GPT raiz e aí indica, por exemplo, continuando no case aqui de Petrobras, né? A gente consegue estar observando aqui os próximos gatilhos e eventos nessa quinta sessão. O reporte de resultados do terceiro quarter, né? Terceiro trimestre de 2025 está agendado para dia 6 do 11, tá? Então ele informa para a gente a fonte também, tudo certinho. E a gente consegue saber quando que é a maior probabilidade de Petrobras mexer muito, a volatilidade pode estar maior ali perto do dia 6 do 11. Eu, por acaso, estou gravando esse vídeo no dia 2 do 11. Aí você consegue tomar decisões mais inteligentes. Será que vale a pena me abster da posição, esperar o balanço acontecer e aí entrar na minha posição para evitar um movimento muito forte? Ou você quer vender volatilidade nesse momento, se aproveitando da alta volatilidade? Essas decisões você tem que tomar, entendeu? Com base, pelo menos, sabendo quando é o balanço do ativo objeto. O mercado muitas vezes já acaba contemplando quem tem paciência e o impaciente que entra em qualquer operação sem um plano ou sem saber o que está fazendo acaba tendo resultados muito ruins. Então é importante seguir esse checklist que eu estou te apresentando ao longo desse vídeo, tá bom? Passo a passo para você entender melhor como vender opções de forma profissional. Quinto passo, gestão de margem e risco definido. Nunca faça uma venda de opções que te coloque numa situação comprometedora. Isso é importante. Melhor do que eu falar de números, de métricas aqui nesse tópico, é importante você entender que você tem que sempre pensar qual é o maior prejuízo que eu posso tomar nessa operação. E se isso acontecer, você está entendendo? Você tem que ter essa ciência de que nem tudo vai caminhar favoravelmente para sempre a seu favor, né? A gente tem que utilizar a nossa probabilidade, né, de fazer isso ao longo do tempo, médio e longo prazo. Não vai ser num trade que você vai se resolver. Você sempre tem que pensar isso. Eu estou tomando a decisão correta em relação ao risco, eu estou sendo muito ousado em relação a essa posição. Pense sempre, por exemplo, uma trava de alta com put fora do dinheiro. Eu vejo muita gente se estrepando com essa posição. Vende uma put fora do dinheiro e compra uma outra lá embaixo, mais longe, no pozinho, né? E aí você acaba vindo a posição, o ativo vai caindo, você não analisou nada que eu falei, você não analisou o ativo objeto, você não analisou a volatilidade, deixou caminhar e, caraca, o ativo caiu e, putz, eu tô assim, para ganhar R$1.000, eu tô no risco de perder 10, você tá entendendo? Então, muita atenção, entendeu? Se você trabalha com a cobertura do Notional, né? Por exemplo, uma venda de put coberta no Notional, você gosta daquele ativo objeto, acha que tá num preço interessante, te dá uma maior tranquilidade, você tá entendendo? Trabalhar coberto te dá maior tranquilidade. Então, presta sempre atenção nisso, não conta com o tano da galinha, né? Sabe como é que é, né? Então, não conte sempre que vai dar sempre certo. Fique atento aos riscos da sua operação de opções. Sexto passo, tenha o plano de ajuste, ou seja, saiba fazer seus manejos, suas rolagens, para você ter maior tranquilidade também. Rolagem significa zerar a posição que você tem agora, ou deixar ela expirar, né? E vender no próximo vencimento ou no outro strike. Então, por exemplo, você está vendido de uma put de Petrobras, né? E ela vai vencer agora na sexta-feira. Será que não vale a pena você recomprar, sair dela, zerá-la e vender no próximo vencimento, no strike um pouco mais acima, né? Você pode fazer esse ajuste através da famosa rolagem, que é você recomprar e vender novamente ou no outro vencimento ou no outro strike, ou nos dois, outro vencimento e outro strike. Já o manejo, ele tem a ver com você utilizar as rolagens, só que com um objetivo final, né? Por exemplo, entrou para dentro do dinheiro a sua put e você quer minimizar o delta, minimizar a exposição, então você consegue estar fazendo o manejo se utilizando a rolagem. A rolagem é um dos componentes do
manejo, neutralizar o delta costuma ser uma das melhores coisas que você pode fazer para controlar ali a sua exposição. Diminuir também a sua exposição é importantíssimo. Então, ter esse plano, já saber o que fazer em antemão, te dá uma tranquilidade. Se você está começando agora, trabalhar coberto, venda de call coberta, você tendo o ativo objeto, por exemplo, você tem 1000 ações de Petrobras, de Vale, de Itaú, fazer venda de call coberta te dá uma maior previsibilidade, tá bom? É uma operação mais tranquila de você fazer. Ao final desse vídeo eu vou te recomendar um vídeo de manejo para você dominar essa arte de você controlar sua exposição em opções. 7º passo, mentalidade e disciplina. Não adianta você fazer um trade, não é ali que você vai se resolver, né? Quando você faz venda de opções, você quer aquela constância daquele fluxo de caixa, né? Você quer estar gerando aquele dividendo sintético e aquilo você vai estar utilizando para recomprar novos ativos, para aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas é importante não ter pressa, não ter ego e não querer ficar nessa de fazer aposta, né? Você está entrando nisso para você perpetuar. Então essa é a mentalidade correta, de investimento, né? Você vê que você tem que crescer a sua conta, você tem que, claro, se você está numa fase em que você já está com seu patrimônio maduro, você fazer uma extração mais interessante do seu patrimônio para você utilizar no seu dia a dia, para você viajar, para você dar um presente para sua mulher, pagar suas despesas, dependendo do seu nível de patrimônio. Importante você entender que quando você vende uma opções, aquele fluxo de caixa ele entra na sua conta no dia seguinte, mas você fica com uma obrigação em mãos, tá? Muita gente se esquece disso, só vê o dinheiro entrando e esquece da responsabilidade. Então, tem essa mentalidade correta de investidor que você vai perpetuar com mais tranquilidade no mercado de opções. Então, esse checklist de 7 passos é o meu plano de voo que eu utilizo toda vez antes de fazer uma operação de opções, eu utilizo ele. E eu recomendo que você utilize um checklist, pode ser esse, pode ser um parecido com esse, mas que você tome essas decisões antes de fazer a sua operação, ok? Analisar o ativo objeto, saber se tem um evento, volatilidade, você não precisa saber isso tudo no começo, tá? Se você começar com uma venda coberta, uma venda de put coberta também, você tem uma maior tranquilidade, de quanto que você pode receber e qual é o seu risco ali, fica muito claro do que pode acontecer. E com esse checklist eu durmo mais tranquilo, sabendo que está tudo sob controle e, é claro, a Bolsa de Valores tem aí o seu próprio comportamento, mas a gente tem que ter no controle das nossas posições, é nossa responsabilidade. E você tem o seu próprio checklist na hora de entrar numa venda de opções? Você entra de forma automática ou você está entrando aí no sentimento? Se você tem o checklist, coloca aí o seu checklist que você segue no seu critério. E se você não tem, fala, tô entrando na emoção, Filipão. E aí vamos fazer essa evolução aí acontecer. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos sobre manejo, igual eu te prometi, vai estar aqui, só você clicar, mandar brasa e estudar mais sobre opções. Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço, bons estudos.